Seixas, ele fez graduação na UFRJ, né? Fez mestrado aqui no tempo do Unitran, acho que era na turma do Unitran e do André Lourenço, quem conhece. Como é que chamava? Eu sou contemporâneo do Zé Maria, eu defendi o mestrado quando ele defendeu o doutorado. E da Dilma também. Exatamente. Quando você defendeu o mestrado? 2002. Março de 2002. Fevereiro de 2002. Aí. Isso. E aí, ele foi fazer o curso em Berkeley, né? Já completou, lá é um pouco diferente daqui, né? Então, alguns papers que você tem que fazer, esse é um deles, né? Que foi utilizado. E fez várias apresentações já no International Agriculture, como chama aquele lá? Agora eu fiz um agora em Minneapolis no Agriculture and Applied Economics Association. American Agriculture, né? É esse mesmo que está aprovado no LACEA, não é isso que é difícil, esse finalmente foi o LACEA, vocês sabem, o Latin American Caribbean Economics, que é, na verdade, o pessoal... Na verdade foi para o LAMES, né? Para o Econometric Society. Mas são dois encontros paralelos. Esse pessoal hoje é onde o pessoal que ia para a ANPEC e não vai mais, né? E também não vai muito mais para a SBR, eles mandam mais para o LACEA, né? Assim, a referência mais importante hoje. Então, realmente um resultado bem interessante, né, do artigo. Bom, existe aqui, fazendo contraponto, acho que o Bruno, o Trapalhão Palmeiro. Pô, você esqueceu meu nome, cara? O Afonso, o Jair, né, e o Vinícius, pelo menos, que trabalham diretamente com esse assunto. Né, o Jair olhando o R&D mais em geral, o Afonso no modelo de agent-based para a agricultura do Mato Grosso, em que a gente está trabalhando no trabalho do Anderson também. O Bruno tem focado mais em impactos dos OGMs, usando umas metodologias próximas do Martin Kane mesmo, e o Vinícius usa análise de redes em patentes, aprofundando aquilo que nós tínhamos começado a fazer, mas para chegar no ponto de patentes bloqueantes, de tratar esse tema de população, patentes bloqueantes com uma forma mais, cada vez mais palpável, assim, você consegue ver bem como é que os caras construíram esse mecanismo de probabilidade, a trajetória da probabilidade. Então, esse tema, desculpe as pessoas que eu não sei direto, a Caroline está trabalhando mais com esse superpoder, né, diretamente relacionado, mas pelo menos esse pessoal é diretamente relacionado ao seu tema. Tá? Então essa foi uma boa oportunidade para a gente, né? Eu agradeço a presença de vocês. É mais um seminário de trabalho. Então você faz aí o quê? Qual tempo você quer apresentar? Meia hora? Você estava olhando? Eu acho que... Que hora que você tem um avião? Geralmente, não, 8 da noite. Mas a gente não quer ficar aqui na sala até as 8 da noite. Não sei, os seminários geralmente costumam demorar até 1h30. E, na verdade, assim, o que eu gostaria de fazer é que, assim, que vocês, na verdade, em vez de eu falar e vou depois deixar para perguntas no final, vocês, por favor, vão me interrompendo durante a apresentação e para qualquer pergunta e questão e tudo mais. Que eu acho que é mais dinâmico para mim e para vocês também. Eu tenho um compromisso às 2, então dá para a gente ir tranquilo. Tá bom. Bom, obrigado, então, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Zé Maria, pelo convite. Esse é, como ele falou, um dos papers da minha tese de doutorado. Eu acabei agora lá nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, no Departamento de Agriculture and Resource Economics. E é um dos departamentos de economia aplicada que tem lá na universidade. Desculpa, a apresentação está em inglês, eu vou falar, claro, em português de vocês, mas, claro, porque eu também aprontei essa apresentação lá nos Estados Unidos, foi muito preguiçoso para fazer uma tradução de tudo. Mas, enfim, não tem problema. Então, vamos colocar aqui qual vai ser o título, mais ou menos, catchy que eu tentei colocar nesse paper, More or Less, Isn't Less of More, Assessing Environmental Impacts of GMOs in Brazilian Agriculture, né? Bom, qual é então a questão, certo, que eu vou tentar responder nesse paper, certo?
e que eu vou tentar, convencer vocês de que eu tenho, tem uma questão, que é importante e a maneira como ela está sendo respondida nesse paper, certo? Então, o que eu tento medir nesse paper são impactos ambientais, certo, relacionados ao uso de pesticidas, certo, relacionados à adoção de dois tipos de sementes geneticamente modificadas, certo? Que vão ser o algodão, certo, resistente a inseticida, certo, o algodão BT, que é bastante conhecido, são duas tecnologias bastante conhecidas, o algodão BT e a soja resistente a herbicida, certo? Esses dois tipos de sementes, esses dois tipos de tecnologias, vocês, claro que vocês aqui estão estudando genética, vocês sabem bastante, não preciso, eu posso passar mais rápido com vocês, mas só para recapitular, essas duas tecnologias, elas têm interações, certo, que mudam a maneira como elas têm interações genéticas, biológicas, propriedades biológicas, que mudam a maneira como os fazendeiros escolhem a quantidade de pesticidas que eles vão aplicar nas suas plantações, certo? Uma funciona como substituto de pesticidas e a outra funciona como um complemento, e a gente vai ver como é que quais são os impactos ambientais relacionados, então, a essa mudança na escolha de pesticidas por parte dos fazendeiros, certo? Um pouco de motivação, certo? Então, por que essa questão é uma questão relevante, então? Certo? Em primeiro lugar, a gente sabe que sementes, vocês também sabem bastante sobre isso, sabe que sementes transgênicas, certo? Elas têm sido consideradas uma das maiores, inovações em sistemas agrícolas, certo? Que apareceram nos últimos 10 anos. Uma das maiores e também controversas, certo? E a importância delas a gente pode medir, inclusive, por o tipo de controvérsia que elas têm levantado na literatura relacionada, certo? Então, desde, por exemplo, questões relacionadas à propriedade intelectual sobre a natureza, certo? E sobre organismos, do ponto de vista mais econômico, efeitos de produtividade também já foram um pouco estudados em artigos relacionados. Retorno econômico, certo, para fazendeiros e distribuição desse retorno econômico entre fazendeiros e produtores de semente, além de também segurança do consumidor e também alguns efeitos ambientais, certo? E os ganhos econômicos, certo, potenciais que têm sido apontados, certo, na literatura têm sido relacionados tanto à redução de perda certo, e redução de risco, certo, de cultivo, certo? Tanto, principalmente na questão do algodão resistente a insetos, certo? Risco de infestação e risco de perda nas sementes. Então, tem uma literatura bastante viva, bastante ativa, certo? Sobre esse tema, que tem abrangido muitos temas diferentes, certo? No fronte ambiental, certo? Que é o que eu quero focar aqui para vocês, certo? Que é o foco aqui do meu trabalho, certo? Alguns achados, certo? Alguns artigos, certo, que têm sido feitos, encontraram alguns resultados, certo, que vão ser os que eu vou dialogar mais aqui, certo, que relacionados exatamente ao uso de pesticidas, a como as sementes geneticamente modificadas elas alteram a escolha de pesticidas por parte dos fazendeiros, certo? E também esses achados eles têm suportado, certo, alguns tipos de afirmações, do tipo de ganhos relacionados a ganhos ambientais, certo? Vamos chamar assim. O primeiro deles, certo, é que as sementes, certo, o algodão BT, certo, a tecnologia BT, certo? O que tem sido encontrado é que eles reduzem, certo, o uso de inseticidas, certo? A propriedade biológica das sementes, que eu vou discutir um pouco mais adiante, faz com que os fazendeiros substituam, certo, a aplicação de pesticidas pela substância toxina natural que é produzida pela planta GM, certo? Já a tecnologia Roundup, certo? A Roundup Ready, a tecnologia tolerante a herbicida, ela tem sido encontrado, os resultados que têm sido encontrados é que ela aumenta, certo, o uso, ela tem aumentado o uso de pesticidas, certo? Mas elas aumentam o uso de certos tipos de pesticidas, de herbicidas, que são considerados menos tóxicos, certo? Dentro do espectro de herbicidas disponível, certo? Então, também isso tem suscitado a afirmação de que elas também têm gerado então, ganhos ambientais por conta desse aumento de uso de pesticidas menos tóxicos, certo? Então, esse é um outro resultado que também tem sido encontrado na literatura, certo? Então, do ponto de vista também de política pública, certo? Isso também
é importante a gente poder entender, certo? A geração, certo? O potencial de geração de externalidades, certo? Especialmente no contexto de agricultura de grande escala, certo? Que é o que a gente vai ver aqui, que é o perfil de fazendas, que vai ser analisado aqui, certo? Mesmo que não fosse fazendas, continuaria sendo larga escala, que são commodities produzidos, mesmo que a estrutura de produção fosse em pequenos agricultores, mas eles todos usariam práticas muito próximas e impacto ambiental, né? Sim. Você ter cultivos mais Sim, costuma ser bem geral, e como a gente vai ver, quer dizer, o tamanho da amostra aqui, o perfil de fazendeiros é bastante diversificado, quer dizer, tem gente pequena, tem gente bem grande, então... Mas o quer dizer, fato é que é uma escala suficiente para criar impacto ambiental. sim, sim. E principalmente nesses cultivos, certo, de soja, que são commodities exportados, que geralmente são produzidos em grandes quantidades, então é um impacto ambiental bastante relevante, certo? Então, o que a gente faz, então, qual vai ser o que eu faço no artigo, que eu não sei se foi circulado para vocês, mas, enfim, é fácil de ser encontrado. Eu posso também mandar para quem quiser olhar mais detalhes. Primeiro a gente vai mostrar, certo, com base num modelo bem simplificado, certo, de escolha de insumos, certo, qual é o raciocínio econômico que está por trás das hipóteses que a gente vai analisar, e de como é que os traits de biotecnologia afetam a escolha de pesticidas, certo? Então, eu vou mostrar para vocês que realmente o trait IR, né, ele tende a diminuir a quantidade de inseticidas, certo? E como é que o trait de herbicida tolerante aumenta a quantidade de herbicidas de baixa toxicidade, certo? Com base, então, nessas duas hipóteses aqui, eu vou falar, na verdade, de maneira bem rápida, eu vou estimar, então, modelos que a gente chama de forma reduzida, certo? Que vão mostrar o quê? Que vão documentar como é que o efeito, certo, desses traits GM para dois tipos de cultura, certo? O algodão e a soja, certo? O modelo de forma reduzida significa o quê? Que eu não vou estar estimando aqui uma função de produção, certo? Que eu vou estar estimando exatamente o efeito direto, certo? Sobre a adoção do trait, certo? Sobre as quantidades, certo? De pesticidas adotadas, certo? E eu vou introduzir também uma medida de impacto ambiental, certo? Que dá conta de agregar diferentes tipos de pesticidas e ver como é que essas medidas de impacto ambiental se comportam com a adoção de tecnologia. Então, na verdade, não é um paper sobre adoção, é um paper sobre consequências da adoção, certo? Da biotecnologia, ok? E a minha estratégia, certo, de identificação, certo, para esse modelo reduzida é o quê? Você usar uma característica bastante interessante dessa base de dados, que é a possibilidade de usar variação dentro de cada fazenda, certo, que eu chamo de intra-farm, no uso de pesticidas, certo, para poder identificar o que a gente chama de um efeito causal da adoção, certo, de determinada tecnologia, do uso de tecnologia sobre o uso de pesticidas, certo? Então, as minhas variáveis dependentes, então, as minhas variáveis independentes vão ser, na verdade, uma variável, uma indicação, certo, de adoção de tecnologia em campos de determinadas fazendas, certo? E as minhas variáveis dependentes vão ser, primeiro, quantidade, certo, de ingredientes ativos, certo? E o que eu vou descrever mais adiante para vocês, que vai ser uma medida que é mais uma das coisas novas desse paper em relação aos demais que estudaram esse tipo de assunto, é o uso desse Environmental Impact Quotient, que é uma medida também de impacto ambiental agregado, certo? Então, e o que a gente vai ter, então, de resultados, certo? Para adiantar para vocês, contar um pouco o final. Você tem um pressuposto, né? Nessa comparação convencional da GM, que os usuários dessa tecnologia, eles já reduziram o seu custo de adoção. Assim, quer dizer, aquele problema de adequar o modelo do target, certo? Você adequar o uso dos seus insumos, tá? Ao padrão, a semente que você tem, ao padrão tecnológico que você tinha, isso já está dominado por eles. Porque muitos trabalhos mostram que é um período em que o cara, quando vê uma inovação desse tipo, ele tem um custo de adoção, que é uma inadequação, ele pode estar usando quando não deveria usar e usando quando deveria, e não usando quando deveria. Então, eles tinham grupos assim de gente que não está a um certo misfitting da adoção tecnológica.
você faz esse... não sei, qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu vi que tem bastante artigos em que as pessoas se preocupam com essas características. Eu vou argumentar mais para frente que, na verdade, o perfil de fazendeiro, certo, que faz parte dessa amostra, é um perfil de fazendeiros bastante experientes, certo, em agricultura e bastante experientes na cultura, certo, e com um nível de escolaridade bastante elevado, certo. Então, isso, na verdade, é o que aponta, certo, para baixos custos assim, de adaptação e de adoção, certo. E, além disso, quer dizer, todas essas tecnologias elas são compradas junto com um pacote, certo, de extensão e de instrução, certo, para adoção e para aplicação. Deixa eu usar quando você está olhando, por exemplo, quando você está mostrando a base do Anderson, certo. Teria o cara que começou com o transgênico, no período seguinte ele mudou de volta para convencional e daí volta para transgênico. Você lembra, também tem esse problema, tem alguns trabalhos que trabalham com plots, né? Eles não trabalham com a fazenda. Isso aí é plot. São agregados de plots, vamos dizer assim. Sei. Porque o plot ele pode estar naquela fase em que o mix do plot, né? Tem uma parte convencional, o cara está fazendo aquele teste de adaptação. Uhum. Então talvez essa variável pudesse ser uma variável interessante no aperfeiçoamento. Uhum. Sim. Mas infelizmente a gente não tem aqui, quer dizer, quanto tempo os caras estão usando semente, né? Quer dizer, para ter uma ideia mais clara. Então, quer dizer, a gente tem que confiar mais ou menos nessas hipóteses, quer dizer, de que como os caras têm experiência, certo? Têm experiência de cultivo, quer dizer, são caras que, quer dizer, como manejam como uma agricultura de grande porte, então, quer dizer, não é uma agricultura muito familiar, então são caras que têm mais informação, certo? Mais acesso à informação e quer dizer, o custo do cara errar numa agricultura desse porte é bastante elevado, certo? Porque no caso do algodão, o Bruno lá, naquele estudo que a gente fez com o pequeno, tinha bastante estabilidade, né? Sim. Né? O cara que adotava uma coisa ficava naquilo, meio assim, meio, quase que dependência de caminho. Uhum. Mas eu não quero mudar para lá, né? Não havia assim. Porque o nosso estudo era aquele conjoint analysis. Você mostrava para os caras, aí você dá a primeira hipótese, a segunda hipótese, a terceira hipótese. E a passagem da primeira para a segunda, assim, é muito distante. Quer dizer, o cara que tem a tecnologia que ele usa é a que ele prefere realmente, né? A resistência a mudar para a elasticidade de preço da tecnologia, por exemplo, jogando os diferentes preços, é muito pequena, muito baixa. São realmente estudos interessantes fazer sobre, quer dizer, modelar decisão de adoção, né? Mas aqui, quer dizer, a gente está tomando, quer dizer, que essa decisão de adoção, quer dizer, já foi, quer dizer, dada, certo, já foi feita e, quer dizer, os caras já estão razoavelmente, quer dizer, acostumados ao tipo de tecnologia, certo? E, bom, a gente também, quer dizer, que é bastante razoável supor também pelas altas taxas de adoção que a gente vai ver, né? Quer dizer, a semente, principalmente a tolerante a herbicida, certo? A semente já está no mercado há bastante tempo, desde 96, mesmo no mercado informal e tudo mais, mas já tem, desde a liberalização, quer dizer, da segunda lei de biossegurança de 2005, 2004, não? A regulação, certo, quer dizer, que realmente, quer dizer, começou... 2005 ela é perfeitamente regulada. Então, quer dizer, já tem de 2005, a nossa amostra aqui vai começar em 2009, até 2011. Então, quer dizer, já tem um período que os fazendeiros já têm um período de uso dessas tecnologias, certo? E as taxas de adoção também são bastante elevadas, né? Então, a gente vai ver que quer dizer, é razoavelmente, quer dizer, seguro supor que eles têm... Se você quiser, esse é um ponto sensível assim, para publicar, lá, por exemplo, as observações do Bento, que o target model, né, a modularidade é pequena, quer dizer, na verdade a capacidade do gene interferir nas outras partes, quer dizer, não é tão grande. Isso, o Bento levanta isso. E a gente sempre teve a hipótese que, se o cara botar gene, ele vai ter que mudar uma série de outras tecnologias, mas tem se visto que não é tanto assim. Então, aqueles modelos de targets que se usa quando você passa da semente do milho convencional para o milho híbrido, você tem uma redefinição muito forte, e essa era a crítica à revolução dele, que forçava os pequenos agricultores a fazer uma redefinição do seu padrão tecnológico com muita... Né, e eles não, num bom período, eles teriam dúvidas sobre como fazer essa adequação. Né?
Tá. Aqui, pelo jeito, as tecnologias que os caras já têm, que eles dominam para as diferentes regiões, tanto que você fala que a taxa de adoção é alta, mas no caso do algodão não é. É um pouco mais baixo, mas da soja é. Da soja que é o caso mais... E que na verdade é o caso mais interessante aqui do paper. Só para fugir um pouquinho, mas fazer outra ponto. O plantio direto deve exigir muito mais, né? Exige muito mais a mudança no pacote. Tem pouquíssimo estudo. O plantio direto é uma coisa impressionante. Eu nunca vi um bom paper sobre plantio direto. Mas assim, ainda tem pouca informação em campo, quer dizer, plantio direto é uma coisa bastante nova, certo? Mais ou menos. Não. 20 anos. 90? Acho que não tem tanta coisa assim sobre isso. Assim, aqui na pesquisa tem algumas coisas de plantio direto, eu vou falar um pouco sobre plantio direto na frente também, como é uma das coisas que a gente chama de robustez. A precisão está entrando com muita força, né? Então agora a coisa vai realmente mudar os parâmetros da agricultura. Então, mas dando aqui nosso prosseguimento aqui, voltando aqui para a nossa coisa, os resultados que a gente vai encontrar são então esse aumento, certo? A primeira coisa bastante esperada, certo? O caso do algodão, certo? Uma coisa bem, quer dizer, bem óbvia, mas dá para ter, é útil para ter uma ideia de contraponto, certo? Então você tem uma redução, certo, na quantidade de inseticidas e, claro, uma redução também na quantidade no chamado impacto ambiental, certo? Mas o caso mais interessante, como eu adiantei... O Eric Lander ficou bravo, cacete. Quem é Eric Lander? O cara da Monsanto. Eu tava. Claro. Eu sei. Ele ficou bravo por causa desse daqui. Acho que ele... Baixa. Mas no caso da semente tolerante a herbicida, certo? Do trait tolerante a herbicida, o que a gente vê é, primeiro, um aumento, certo, claro, como é previsto, certo, do uso de herbicida, certo, não menos 44%, certo? Mas mesmo esse aumento está se concentrado nos herbicidas de baixa toxicidade chamados, né? Você vê um aumento também do índice de impacto ambiental, certo? E o principal mecanismo, certo, que eu vou tentar convencer vocês é que o que, na verdade, o que se verifica é uma substituição bastante fraca, certo, entre diferentes tipos de herbicidas, certo? E isso está refletido em quê? Quando você olha, certo, o que acontece com herbicidas de diferentes níveis de toxicidade, certo, como são os casos de nível 1 até o nível 4, você vê que o aumento, certo, desses herbicidas menos tóxicos é mais ou menos de 12 vezes o que eles diminuem o uso de herbicidas mais tóxicos, certo? Que, na verdade, é quase não significante ou bem pequenininho, certo? Ou seja, o efeito líquido, certo? Então, medido por esse índice de impacto ambiental, certo? Que ainda assim a gente está comparando produtos químicos diferentes, certo? É então um aumento bastante significativo. Em termos de princípio ativo, né? Como? Em termos de princípio ativo, não de volume. Isso daqui, increase em quantidade. Isso, são quilos de princípio ativo. De princípio ativo. Isso. Todas as minhas variáveis aqui de quantidade são em quilos são quilos já de ingrediente ativo. Com uma tonelada de água junto, é quase uma irrigação. E o outro é cobra, fusilagem, essas coisas, o cara usa praticamente nada. Não, então as quantidades aqui estão sempre medidas em princípio ativo. E aí o número que você falou, que você não pôs aí, o resultado é que quase quantas vezes? 12 vezes o aumento dos menos tóxicos, quase 12 vezes a diminuição dos mais tóxicos, certo? Das classes 1 e 2 e das classes 3 e 4. Eu estou achando interessante essa discussão sobre uma fraca substituição entre os tipos de herbicida, porque analisando, se você for ver aquele principal processo da Monsanto em cima da DuPont, ela tinha licenciado a tecnologia do Roundup 1, só que o que aconteceu? Ela exigia que teria que ser uma semente single trait. E a DuPont estava querendo combinar o trait da Roundup com outros genes resistentes a outro herbicida. Daí que ela tomou a decisão de bloquear e processar a DuPont. Né? Queria fazer uma coisa stacked. Pegou uma carona, exatamente. Porque, na verdade, a DuPont é líder em ureias substituídas. Sim. Tá? E que é o principal herbicida da cana. Não é um herbicida tão usado em soja. Mas a cana é DuPont é líder. Né? E acho que ela deve ter alguma tolerância a esses herbicidas. Tá? Mas tem cana transgênica resistente a herbicida? Ainda não. Não tem. Tá. Eles devem ter o fator, deve ter o gene, tá? Eles têm o trait. Quando você enfia esse trait, vale a pena. Tá. Não adianta enfiar na soja sozinho, porque não vale a pena. Você só usa o sulfonada contra algumas ervas daninhas no final
final de ciclo, tá certo? Então o cara olha e fala, pô, não vou ganhar dinheiro se eu lançar isso aí, porque ninguém vai comprar uma semente só com essa característica, só para combater pragas no final de ciclo, quando o principal é início. Então ele queria combinar com o glifosato, aí ele teria um spam maior, reduziria a aplicação de pesticidas no final de ciclo. Teria um impacto maior aí. Mas a Monsanto não deixou. A Monsanto bloqueou, isso é interessante, que é o segundo maior processo de propriedade intelectual da história, só perde para legal. Sim, essas histórias estão um campo bem grande de disputa de patentes entre... Tem modularidade, porque a colheita, né, se você tenta colher com colheita mecânica a soja sem aplicar herbicida no final, o teu custo é muito maior, o teu tempo é muito mais eficiente se você usar herbicida no final. Então, por isso é que não reduz muito também. Não adianta, porque o glifosato não chega até lá. Não, você não vai aplicar glifosato, né? Não, o glifosato ele não já cobre, a tem, janela do glifosato não vai cobrir corda de viola no final, porque ela é tolerante ao glifosato. E ela vai enrolar a tua colheitadeira toda. Só aumenta o teu custo de colheita, então é um tipo de modularidade. Bom, então, como é o outline que a gente vai fazer daqui para frente, vocês agora já sabem qual é a história toda, então a gente só vai ver os detalhes, certo, do que... Então, primeiro, eu fiz uma sessão de background porque, na verdade, isso foi planejado para um público geral que geralmente acha que a agricultura é colocar grão de feijão no potinho de água para crescer, certo? Então, a gente tem que explicar o que é um GM, mas vocês acham que a gente pode passar rápido por isso. Vou falar um pouco do que é o modelo que dá base das hipóteses, certo? E aí a parte mais principal que vai ser banco de dados, certo? E a estratégia de research design e os resultados que a gente vai trazer aqui para vocês, certo? Então, sobre agricultura e sobre biotecnologia, bom, acho que eu não preciso ficar explicando aqui para vocês o que é uma semente transgênica, porque acho que vocês já sabem bastante do que se trata, certo? Então, são sementes, são processos bastante, difíceis, demandam muito investimento largo e grande em pesquisa e desenvolvimento, certo? Não é algo que é simples ser feito, certo, pelos fazendeiros, certo? Não é como, criar sementes de diferentes variedades que você você só cruza sementes de diferentes variedades, certo? É algo que você tira um gene, certo, de uma espécie e coloca em outra espécie, então é algo que é bastante complicado, certo? O outro não é assim, o outro é muito complicado e... O outro também é complicado, mas é algo que é bastante... que é feito desde que a humanidade domesticou a agricultura, certo? Criar novos tipos de variedades, certo? Até 1900, quando os caras começaram a fazer provavelmente. Mas a pesquisa mesmo começa mais ou menos no final do século... É vital, né? Você não faz nada. Mas esse tipo de manipulação genética já é feito, desde de longas épocas, né? Mas o tipo de engenharia genética que a gente está falando aqui é algo bastante recente, certo? Uma tecnologia desenvolvida nos anos 80, certo? A primeira sementes GM, certo, de tomate aprovada em 94, na Califórnia, que quase baniu sementes, quase baniu, não, quase, impôs, teve uma votação sobre labeling de transgênicos enquanto eu estava lá, mas, enfim, é algo que está por aí, vocês conhecem bastante esse tipo de tecnologia, certo? Então, essas tecnologias que a gente vai falar aqui são as de primeira geração, certo? Que tem esses traits relacionados à resistência contra pragas, certo? E outros agentes, certo? Primeiro, então, o algodão BT, como a gente já falou, é um gene que vem de uma bactéria do solo, certo? Que produz uma toxina natural, certo? Que ataca lacraias, certo? Mas não ataca outras espécies, outros mamíferos, certo? Então é uma toxina, é um tipo de inseticida natural, certo? E a tecnologia HT, certo? Também é um gene de uma bactéria também de solo, certo? Também que permite a metabolização de alguns tipos de um tipo de herbicida, certo? O glifosato, que evita, certo, efeitos colaterais. É chato que eu sou agrônomo. Bollworm só é um tipo muito específico, então mais caterpillar mesmo, que ele pega mais coisa que só bollworms. Pega a plusa, pega que come fruta. Esse é o que fura, pro algodão é vital porque ele fura o bollo, né? Que eles chamam da maçã. Mas, no caso, eles controlam lagartas da soja
comem folhas também. Uhum. Está com lagarto da maçã. Tá. Helicoverpas em geral. Aham. Mas só é que aqui. É porque aqui a gente está olhando só em algodão, então acho que aqui são os mais. Só algodão e BT, então o homem, Uhum. Certo. Caterpillar é legal. Tá. Então, só para vocês terem uma ideia então de taxas de adoção, certo, em países em desenvolvimento, em países industrializados, o total, certo, você vê, tem um crescimento bastante alto, certo, em área cultivada, certo, desde a introdução, mais ou menos meados dos anos 90 até mais ou menos 2007, as últimas informações que eu tive agregadas, certo, então você vê um crescimento bastante robusto e contínuo. Passado, né? No caso do Brasil, certo. Sobre regulação no Brasil também, certo? A regulação no Brasil começa com a primeira lei de biossegurança de 1995, certo? Mas é a história, quer dizer, vocês já devem conhecer também, tão bem, não tão, quer dizer, bem melhor do que as pessoas, quer dizer, fora do Brasil, certo? Sobre toda a controvérsia de aprovação ou não, certo, de GMs pela CTNBio, certo? Então, desde a controvérsia judicial, mais ou menos nos anos 2000, quando a CTNBio deu uma aprovação fast track para umas sementes Monsanto, certo? Houve questionamentos, certo, em Ministério Público, certo? E o Poder Judiciário, então, acabou meio que proibindo a comercialização de sementes transgênicas no Brasil, mas, quer dizer, foi uma proibição que foi mais ou menos, quer dizer, porque na agricultura do Rio Grande do Sul, certo? Os fazendeiros começaram a importar sementes, quer dizer, contrabandeadas de Argentina e Paraguai, certo? Inclusive, oi? Importar você está sendo... Não, eu falei contrabandear mesmo, né? Contrabandear, mas as empresas que se deram bem, o Brasil é um país onde o crime compensa. As empresas que se deram bem hoje é Dom Mário, né, e como é que chama o outro lá? Nidera, eles produziam a semente de Maradona dentro do Brasil. Inclusive algumas são... Assim, sem nenhuma, depois eles são líderes de mercado. Então o crime compensa. Né? Se instalaram lá, ganharam mercado, ficaram conhecidos dos agricultores, tá certo? Até hoje, quer dizer, você vê recente essas sementes. Ela fez uma cagada que ela se beneficiou, ela perdeu o mercado pequeno, que era a Argentina, e ganhou o mercado grande, que era o Brasil. A cagada que ela fez de não usar os direitos de propriedade na Argentina. E o que a gente vê até agora, por exemplo, nessas bases de dados, quando se descreve lá a descrição de quais sementes estão sendo usadas, você ainda vê algumas sementes Maradona 10, que os caras, quer dizer, que são... Enfim, mas ainda são resquícios desse período, certo, de contrabando de sementes, certo? Então, em 2004, certo, a gente tem a ratificação do chamado Protocolo de Cartagena, certo, que começa a estabelecer requerimentos de segregação, certo, e coexistência entre cultivos, que é o que também dá uma certa base para a nossa estratégia de identificação que a gente vai usar depois, certo? E também em 2005, então, você tem a nova lei de biossegurança, certo? Que então começou, quer dizer, liberou, certo, a comercialização de sementes, quer dizer, colocou ordem na autoridade da CTNBio de ter descrição ou não na exigência de testes ambientais. E, certo, então, quer dizer, a partir de 2005 que a gente pode considerar mais ou menos o processo, quer dizer, o período de comercialização generalizada para outras regiões, certo, fora do Rio Grande do Sul, por exemplo, que já não são sementes, quer dizer, que podem ser usadas na Argentina, quer dizer, por expansão para as outras regiões, principalmente para o centro-oeste, certo? Então, o protocolo de Cartagena até hoje não foi regulado. Nós tivemos aqui no Brasil 2006 a rodada, né? Depois ela 2009 até hoje 2012 e as COP-MOPs lá continuam. Acho que a nossa foi a 6, deve estar na 8 ou a 9, mas não conseguiu fazer isso. Não consegue fazer passar. O requerimento de segregação. Esse delay que você falou do cultivo de transgênico no sul e do centro-oeste, será que não tem a ver com a adaptação da variedade para a região centro-oeste? Você pegar uma semente no sul e plantar no centro-oeste, ela vai ficar com palmo, né? Sim. Com palmo. Então, antes desse período, quer dizer, você via uma concentração muito grande no sul, certo? Nas sementes que eram trazidas, certo? Adaptadas no mesmo clima, parecido na Argentina e Paraguai, certo? Mas aí depois você vê essa expansão pela introdução de variedades também, quer dizer, adaptáveis a clima e solo do centro-oeste. É muito mais fácil produzir semente de soja no Rio Grande do Sul do que aqui. Aqui é um decaimento do rigor muito rápido. No Rio Grande do Sul você consegue fazer semente pirata. Ou você produzir sua própria semente
Até hoje, né, falando o Gerhard Berner, ele falou isso pra gente. Isso é uma coisa meio tradicional. Assim. Os agricultores do Sul, pelo que eu também conversei com o pessoal, quer dizer, que faz a pesquisa com o pessoal das SES, eles apontam disso, mas os caras do Centro-Oeste eles já não têm, quer dizer, é um fazendeiro de perfil, quer dizer, totalmente diferente, são os caras mais novos, né? Quer dizer, de mais escolaridade, então, quer dizer, eles podem botar uma unidade de produção de sementes dentro da fazenda, tem que fazer uma integração vertical. Mas ainda assim é uma coisa bastante custosa, você tem que ter uma operação realmente bem grande para justificar ter uma operação de produção de semente, certo? Isso é algo que eu, quer dizer, fui conversando aqui com o pessoal da Embrapa aqui no campus. Né? Certo? Então, só para vocês terem uma ideia da taxa de adoção, certo? A gente vê, certo? Na amostra, como alguns de vocês conhecem a base de dados, certo? Tem algodão, milho, certo? E soja, certo? Então a gente vê, o interessante dessa base é que a gente vê que o algodão transgênico foi lançado em 2008, então tem todo o processo, certo? De adoção, que teve um crescimento bem rápido. Principalmente de algodão também resistente a inseto. Eu também faço algumas estimações com algodão, mas o que eu vou reportar aqui são as com milho, mas o que eu vou reportar aqui são as de algodão, certo? Você tem também um aumento também bastante da soja, certo? Bastante sólido, certo? Grande taxa de adoção em 2011 e, pelo que eu tenho lido também, as pesquisas mais recentes também mostram ainda maior, quer dizer, a última vez que eu tive com eles já tiveram, quer dizer, me contaram assim, mais evidência anedótica de que eles estão começando a ter dificuldade de encontrar fazendeiro usando semente convencional. Certo? Então, quer dizer, a comparação deles, que eles também fazem, eles estão começando a ter dificuldade, certo? De amostra com fazendeiros que usam... O Emílio Rodrigues, da OECD, vem aí. Eles têm um projeto chamado PRICE, que é exatamente um projeto de avaliação de segregação, tentando estimular, dar incentivos. Assim, no começo, aquela discussão que a gente fez em relação ao protocolo de Cartagena. Quer dizer, o Brasil deveria aproveitar esse nicho de mercado. O Brasil é um grande player, o Brasil não é um player pequeno, como um nicho de mercado. Um nicho de mercado convencional. Se vocês proibirem a soja transgênica no Brasil para que a gente seja nicho, o prêmio vai zerar, vocês terão zero de prêmio. Certo? E hoje o prêmio está subindo a 10% e realmente os principais países, Argentina, Brasil e Estados Unidos, que são os produtores, não tem muito pouco. Então tem que criar mecanismos institucionais, grãos diferenciados, minimamente processados, para você atender esse mercado, com um prêmio que compensa. Então, o consumidor final, para comprar óleo de soja, porcaria assim, não está muito interessado em pagar 10% a mais, tá certo? 3 ou 4% a mais. A evidência é bastante misturada sobre a disposição a pagar das pessoas sobre o labeling, né? Muito mais o controle dos supermercados, querendo fazer um marketing em si, só que achando que esse marketing compensa, tá certo? Que é o chamado labeling voluntário do que o efeito do labeling mandatório. O Brasil é mandatório, claro, o Brasil tem voto agora. Bom, e aí também tem a evolução aqui de taxa de adoção de algodão, aqui também tudo em percentagem de área plantada, isso aqui já é da minha amostra, certo? Quer dizer, você vê que o problema nosso também crescendo, legal, né? Tem essa diminuição aqui, certo, da taxa de algodão, que na verdade eu não sei muito bem qual é a explicação dessa queda aqui, certo? Se é algo relacionado a preço de semente, ou praga, ou ano, eu realmente não tenho muita informação. Mas, de qualquer maneira, certo, é uma taxa bastante, quer dizer, de uso bastante elevada, certo? Então, baseado, então, certo, nesses dados, certo, em área plantada, certo, a gente estima que mais ou menos a área plantada, certo, dessas três culturas é equivalente a mais ou menos 31 milhões de hectares, certo, que é mais ou menos metade do estado de Minas Gerais. Certo? Eu não fiz essa conta para o estado de São Paulo, eu fiz para Minas Gerais porque eu apresentei em Viçosa. Não faço, porque não teve nem algodão nem soja. Então, bom, essa parte aqui é uma parte mais, quer dizer, de análise teórica, mas que eu vou passar também bastante rápida, porque é mais uma coisa para a gente ter uma... mas não passa rápido, esse pessoal está um pouco interessado. Eu preparei um slide, tem alguns outros, quer dizer, que é mais uma coisa um exercício de estática comparativa, certo? No paper tem mais detalhes, é uma coisa bastante simples, mas a equação-chave, na verdade, é mostrar que, quer dizer,
analisar isso a partir de um problema, certo? Um problema de maximização de lucro, certo? De um fazendeiro de uma fazenda competitiva, certo? Então, o framework, certo, de análise que a gente usa é o que a gente chama de Damage Control Function, certo? Uma coisa que acontece, que é bastante usada em economia agrícola, que é o quê? Separar, certo, a produção, certo, baseada em insumos, quer dizer, o que a gente tem, que chama de produto potencial, certo, que é o que se usa com insumos regulares de agricultura, certo, água, quer dizer, fertilizantes, trabalho, terra, enfim, do dano, certo, causado por peste, certo, que isso vai ser uma função de quê? Vai ser a função do tamanho, certo, da peste, de infestação, certo, da peste inicial, certo, e uma função de sobrevivência, certo, à aplicação de inseticidas, certo? De pesticidas, certo? Pesticidas que a gente vai chamar aqui dessa variável X, e mais um parâmetro, certo, de adoção de biotecnologia, certo? Então, a interação dessas coisas no exercício de estática comparativa, que eu mostro no artigo, certo? Que é uma coisa bem simples, mais de deslocamento, certo? De valor de produto marginal e de valor de produto marginal dos insumos dos pesticidas, certo? Como é que elas... Vai lá, vai direitinho. Vai. Então... Não tenha pressa, não. O N aí, NHX. O HX é o que você falou que é a função da infestação das pestes, né? Mas tudo desse dado é você ter esse modelo de ocorrência de pestes de uma boa previsão. Está aumentando com a agricultura de precisão, por exemplo, para fungo, o pessoal já tem bastante. Dadas as condições climáticas, você consegue projetar esse HX, é isso? Que é a parte que está relacionada com a possibilidade... Na base é declarado isso. O que é? Oi? Na base, isso aí é declarado. Declarado. O cara declara. Declara o quê? Percentual de infestação. Sim. Ele declara percentual de infestação, sim, para a fazenda. Tá, que se você vai decidir usar a semente transgênica ex ante, o que está acontecendo hoje fungicida é muito caro. Então, o cara olha lá, certo? Ele pode correr um risco ex ante, daí ele tem uma previsão de qual vai ser essa taxa de infestação em função dos dados climáticos. Então, olha, vai chover, vai acontecer isso e tal. E aí o Instituto Agronômico de Campinas, do Paraná, ele já te dá as previsões de dano. Então, daí o cara decide o nível de risco que ele está querendo correr. Uhum. Tá? Agora, o GN ali, o que é? É um nível de infestação inicial, certo? Tá. Isso aqui, claro, é quanto o fazendeiro paga, certo, pelo insumo, certo? Então, quer dizer, no artigo já tem um exercício de estática comparativa, certo, que mostra, então, como é que a interação, certo, desse cara aqui, que é um parâmetro, certo, discreto de adoção de biotecnologia, quer dizer, de convencional, IgM, certo? Tudo que está indexado aqui por I, certo, vai ser relacionado à biotecnologia, certo? Ou seja, isso aqui é um efeito, certo, usa no uso 01, mas isso aqui, na verdade, está mostrando um efeito composto, certo, do herbicida, certo, com o herbicida natural que é produzido pela planta, certo? Então, por exemplo, para o trait IA e R, né, que você, para o trait BT, tá? Então, ele vai, na verdade, trabalhar como substituto, certo, de inseticidas à medida em que o quê? O efeito composto, certo, do inseticida natural com inseticida químico, certo, com outro pesticida, certo? Acaba reduzindo, certo, o valor, que a gente chama de valor do produto marginal do pesticida, então você reduz, na verdade, a quantidade aplicada, certo, relativa à quantidade convencional. E já o trait HT, certo, como a gente vai interpretar ele, como ele diminui efeitos colaterais, certo, ele aumenta um pouco, certo, esse cara aqui que é o produto potencial, certo. Então, isso acaba atuando no efeito na direção contrária, ou seja, aumenta, certo, o produto, desloca positivamente o valor do produto marginal do pesticida, certo? Então você aumenta o uso ótimo, certo, de alguns tipos de alguns pesticidas específicos que são, quer dizer, o alvo do trait, certo? A interação entre eles deve ser interessante usando esse teu argumento, né? O quanto, se os dois jogam em direção contrária, como você usa os dois, tá certo? Você poderia ter uma interação. Em sementes stacked, aí realmente, quer dizer, como eu falo aqui, quer dizer, agora o impacto ambiental dessas coisas vai ser realmente bastante difícil de imaginar, certo? Então, falando disso, certo, para
em termos de impacto ambiental, certo? Então, o que acontece, certo? O trait IR vai ter um efeito bastante óbvio, certo? Você reduzir certo inseticida, certo? Você pode esperar que você reduza certo impacto ambiental. Então, isso é bastante... Agora, o outro trait vai ter um efeito ambiental que a gente quer, que eu discuto no paper, não pode ser, quer dizer, não pode ser esperado a priori qual vai ser o efeito, certo? Porque você tanto pode ter um efeito, certo, de redução, certo, pelo uso de herbicidas menos tóxicos, certo? Mas isso também vai depender de quantos fazendeiros substituem, certo, dos outros herbicidas mais tóxicos e também, certo, um aumento de escala, de um possível aumento de escala, certo? Se você aumenta... Ou seja, o efeito sobre o valor do produto marginal do químico agora não é óbvio. É isso? O efeito sobre o produto marginal é óbvio, certo? Ele vai aumentar a quantidade de determinado herbicida, certo? Mas, na verdade, o que acontece é um outro estágio, que é o impacto que isso vai causar, certo? No outro, que é bastante óbvio, no primeiro tipo, porque você está diminuindo o produto químico, certo? Então, você está diminuindo o impacto ambiental, em relativo a tudo isso, sempre pensando em relação à semente convencional, certo? Mas, no segundo caso, certo? Você está usando mais de um herbicida menos tóxico, certo? Mas depende de quanto você vai usar do mais tóxico, certo? Ou seja, no espectro de herbicida, certo? Então, nesse sentido é que eu falo que o efeito líquido ambiental, a priori, certo, não pode ser determinado simplesmente só olhando para cá. A gente vai ter que olhar para o que os dados vão falar para a gente, certo? Então, essa parte é para ter essa ideia. Milho, tá? Como? Esse parâmetro vai mudar muito de soja para milho. Porque milho, o efeito é muito eficiente. Porque quando você combate as pragas no início, são V3 a V5, ou seja, quando o milho está pequenininho, aí você conseguiu controlar aquilo ali. O milho, ele, dali para frente, ele protege, ele se autoprotege. Tá? Ele tem uma taxa de cobertura que o efeito das ervas daninhas no filho você não vai usar. Então, no milho vai ser muito efetivo o herbicida de tolerance. Agora, na soja já não ocorre muito isso. Ela tem fases ao longo do ciclo, aí começa a surgir outras. Depende de qual que você está falando. E aqui tem muito... Depende de qual tolerância que você está falando. Se você pegar simplesmente esse esquema com RR, só tinha uma observação na amostra. Então, exatamente. Aqui tem muito pouco milho. Acho que a introdução do milho... Mas já tem RR não falei da amostra, nem em tese o milho, esse efeito contraditório não é tão forte. Mas eu também estou falando da amostra. Mas, de qualquer maneira, na amostra a gente vê muito pouco ainda sementes stacked. Acho que só nos últimos anos da amostra, 2011, eu tenho algumas observações stacked. Talvez nas mais recentes eu não vi as outras, mas... O problema do milho é esse, que se você tiver que optar entre usar BT e usar HT, você vai usar BT. Certo? Mas aqui você tem milho BT e os resultados são bastante similares, certo? Então, vamos passar para... Já são meio-dia, vamos passar para a parte já mais empírica, certo? Descrever base de dados, certo? E a estratégia empírica, certo? Então, a base de dados, quer dizer, na verdade estou indo muito rápido aqui, alguém tem outras perguntas, além do Zé Maria? É quase intervenção. Mas, enfim, vocês, por favor. Tá legal. Mas, então, alguns de vocês já conhecem a pesquisa, certo? Uma pesquisa, certo, que é feita pela empresa, pela Ceres de Uberlândia, certo? Desde 2008 até 2011. Uma dúvida. Você estava conversando com ele. Você usou da Multifunction lá? Você fez esse Não, eu não estou estimando nada estrutural aqui sobre funções de produção, não. Eu estou olhando... Sim. Eu usei, quer dizer, da Multifunction, na verdade, para construir a parte conceitual e de como, quer dizer... Mas não fez Mas não é o que eu estou estimando aqui. O que eu estou estimando vai ser um modelo que a gente chama de forma reduzida do efeito... Frontier, não? Vocês poderiam botar depois para medir os efeitos da ineficiência ou de quem está na fronteira em função, não seria uma ideia também? Então, identificar essas coisas nesse contexto aqui é bem difícil, porque, enfim, quando você tem, quer dizer, como você tem amostras, quer dizer, o uso de insumo, por exemplo, a separação de insumos, certo, entre campos da mesma fazenda, quer dizer, você pegar coisas, quer dizer, o legal desse estudo é você usar como eu vou falar mais para frente, a variação intrafazenda, certo? Mas para fazer esse tipo de análise, certo, com dados intrafazenda, a separação de insumos, certo, de outros insumos de trabalho pelo fazendeiro é muito pouco crível, certo, que eles tenham controle, por exemplo, de trabalho. Quanto é aplicado de trabalho num campo convencional e digamos transgênico? Ou quanto é aplicado de combustível, maquinário? Quer dizer, isso tudo eles querem falar, isso aí é proporcional ao que é o terreno, ao tamanho do terreno, certo? Que é o que mais ou menos governa lá o negócio da amostra.
Mas alguns insumos, por exemplo, a aplicação de fertilizantes, aí é algo mais crível, que você dá para saber quanto o cara aplicou em um e outro. Mas grande parte dos outros insumos é muito pouco, então para estimar estruturalmente uma função, eu vi essas dificuldades nessa amostra, então por isso que eu preferia partir para essa coisa mais forma reduzida, certo? Mas algo que em princípio, quer dizer, aí você fazer isso, quer dizer, a nível de fazenda, aí você vai ter outros problemas de seleção, certo? Que aí eu perco a identificação intrafazenda, aí eu vou ter outros problemas de seleção, quer dizer, entre as fazendas que adotam e não adotam, outros caras que vão acontecer. Aí você teria que usar dados referentes, por exemplo, ao perfil de fazendeiro, certo? Aos dados educacionais que não são tão bem coletados pela base de dados, que vocês devem saber, né? Alguns anos, 1 ou 2 anos, eu acho, enfim, nível de escolaridade, assim, o perfil, quer dizer, socioeconômico do fazendeiro, né? Então isso acaba também prejudicando identificar coisas extra-fazenda, certo? Mas a variação intra-fazenda está lá, certo? E esse é o grande, quer dizer, barato dessa base de dados, principalmente em relação, por exemplo, comparando ao censo agrícola, certo? Aos microdados do censo agrícola, que a unidade são só fazendas, você não tem essa variação intra-fazenda, ele também não tem tanto detalhamento quando a gente tem. Mas, enfim, é uma pesquisa sobre custos e receitas, certo? E produção e adoção de biotecnologia. Tem sido conduzida desde 2008 a 2011. Os dados de pesticida foram para as temporadas de 2009 a 2011. E, como eu falei para vocês, a informação ela é desagregada por tipo de fazenda, por tipo de cultivo, certo? E por tipo que eu chamo aqui de trait ou field, certo? O que é isso aqui? Para cada fazenda, certo? Você tem potencialmente, para cada fazenda, para cada cultivo, certo? Você tem potencialmente múltiplas observações. Tem observações para os campos, todos os campos cultivados com sementes convencionais e os campos cultivados em sementes transgênicas, certo? Não é exatamente campo, porque assim, cada fazenda tem vários campos, certo? Não existe um campo só, certo? Então, mas o agregado desses campos é o que consta na base de dados. Certo? Uma curiosidade sobre a base. Eles chegam a separar, por exemplo, BT1 para BT2, RR1 de RR2? Não. Não, o que a gente tem é que a gente observa só... É possível. É possível, mas você aprende na chave, né? Você tem que trabalhar em cima disso, né? Chamar BT2, você chama o que seria? É o Bogart 2. É o Bogart 2, não é o 1810. Você tem, na verdade, na fazenda, quer dizer, nos... Está tudo agregado por trait. É agregado por trait, mas tem algumas observações também que eles têm o tipo de semente, certo? Mas aí tem algumas coisas que... É o cultivar, certo? Então você pode identificar pelo cultivar. Eu estou imaginando, mas não está futuro, quando tiver uma base, mas reproduzir, por exemplo, essa análise para intacta, que tem os dois traits, tanto HT quanto hashtag, quanto B. Sim, intacta sim. Aí é quase um field trial, né? Quer dizer, você está olhando dentro da fazenda... Agora é o mainstream, né? Agora o destaque pela baixa vai ser o carro-chefe da semente. Tá. Então, quer dizer, o nível de desagregação então é esse, quer dizer, fazendas, certo, cultivo, certo, e diferentes tipos de sementes, certo, convencional e GM. Eu tenho esses três tipos, esses três cultivos, soja, milho e algodão, certo? Os principais traits são os traits HT para soja, certo? E o traits insect resistant para cotton, para algodão e milho. Tem algumas observações, certo, sobre plantas stack que são bem, acho que no último ano só, acho que em 2011, mas também são coisas bem marginais, então essas eu também tirei da amostra, mas sem... E outra coisa, além disso, aqui é o seguinte, a participação, certo, dos fazendeiros, certo, em cada ano da pesquisa, certo, é voluntária, certo? Então, quer dizer, manter os fazendeiros, quer dizer, qual que o cara tem que ligar, marcar uma entrevista com o fazendeiro, se o cara quiser ou não responder, passar lá 1 hora, 2 horas com o cara entrevistando, ele decide se vai ou não. Então, quer dizer, a taxa de atrito, certo, dessa pesquisa é bastante alta, certo? Ou seja, você tem apenas 6 caras, eu acho, que responderam a pesquisa nos 4 anos da pesquisa, certo? Apenas 32, certo? Nos 3 anos. E aí, quer dizer, para menos no período de tempo, você tem mais caras, né? Não necessariamente adjacentes a esses 2 caras, mas... Porque 1909 são headcounts, né? São 909 diferentes fazendeiros. 909 plots. 909 plots. Qual é mais ou menos a ideia? Não, peraí.
909 fazendas. 909 fazendas são o que a gente chama de... Está lá como código do produtor, certo? Ou seja, não é só o Zé Maria. Na verdade, é o Zé Maria produzindo na fazenda A. Se tiver o Zé Maria produzindo na fazenda A e na fazenda B, essas duas caras são diferentes. Então, são 900 fazendas. Eu estou chamando de fazendas, ok? Ou propriedade. Ou propriedades, enfim, mas que podem ser, quer dizer, do mesmo cara ou não, mas elas estão separadas porque são 909 propriedades. Então, o mesmo cara tomando decisão, só que pode tomar decisões diferentes. Para cada... Agora, ali 141 observados em 2, então, pelo menos, em 2 anos, você tem uma certa estabilidade agora. Né? Mas ainda assim... É. Mas como você tem esse uso de fazendas, quer dizer, de dados intrafazendas, certo? E essa é o grande diferencial dessa pesquisa. Então, para a gente ter uma ideia, certo, do como é que está a distribuição espacial desses caras, esse que é a distribuição das fazendas de todo mundo, certo? Já, quer dizer, não está considerando dupla contagem nem nada disso, mas quer dizer, um total de 442 caras certo? Regiões centro-oeste, sul, nordeste, sudeste. Aqui no mapa, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de quais são as cidades onde os caras estão. Certo? Então, você vê que é uma amostra bastante espalhada, certo? Realmente tendo em consideração a dimensão do território. Mapitoba, chamar Mapitoba de Nordeste, é Mapito agora, não se fala em Toba, que é feio. Esses caras aqui? Tem alguma produção de algodão. É Centro-Oeste também, no fundo, vai dar uma no Centro-Oeste. E para soja, você também tem alguns caras, quer dizer, bastante espalhados também. Mato Grosso, alguns em Minas Gerais, a região deles, certo? Paraná, Sul, Mato Grosso do Sul, alguns aqui também no Nordeste. Então, quer dizer, a abrangência geográfica também é bastante grande, certo? Quer dizer, em comparação, quer dizer, não pode não ser uma amostra fielmente representativa, mas pelo menos algo que é bastante, quer dizer, a gente tem bastante heterogeneidade nos casos que a gente tem. Os principais centros produtores mesmo. Então, o algodão, então, é totalmente... Nós temos um mapa com os dados do IBGE lá que a gente fez, com o que o cartão região interessado, está perfeitamente em cima. Acho que o algodão pega 10% da área cultivada no país. Só da amostra, Só da amostra. A amostra pega 10% da área cultivada no país. Tá. Então, quer dizer, é bastante representativa, certo? Pode não ser tão representativa quanto no censo, mas, quer dizer, vamos dizer assim, a segunda melhor fonte de informação que a gente tem sobre microdados de agricultura, além do finado censo agrícola. Agora vai... Que ainda vão demorar, quer dizer não, pelas últimas notícias que não vai, quer dizer, ainda foi adiado, né? Então, quer dizer, essa aqui ainda é a melhor base de dados para esse assunto. Bom, a estratégia empírica, então, certo? Como eu falei para vocês, já que eu tenho informação, certo? Diferentes que eu chamo de campos ou traits, certo? Para a mesma fazenda, certo? Vai permitir que a gente use esse tipo de variação intracampos para identificar, certo? Um efeito causal, certo? Isso tem a vantagem de que você, quando você faz isso, você mantém, certo? Constante todas as características, certo? Que afetam a fazenda, certo? Mas não os campos, certo? Ou seja, a capacidade de gerenciamento do cara que está na fazenda, certo? Preço de insumos e de produtos, você também não tem a mesma, quer dizer, tudo o mesmo para o tipo de fazenda. Localização, clima, certo? Tudo está sendo afetado relativamente homogêneo à fazenda, certo? Clima, certo? Quer dizer, mesmo você tendo fazendas bastante grandes, certo? Clima, ainda mais, quer dizer, como você tem observações anuais, certo? Clima é bastante, quer dizer, correlacionado entre regiões. Então, quer dizer, um choque que afeta um quadrado, certo? Nos melhores dados que a gente tem de clima, que são entre os dados que são produzidos lá pela East Anglia, certo? Que são os baseados em latitude, longitude, meio grau, certo? Você observa uma grande correlação espacial de mais de 0,9, eu acho, em termos de pluviométrica, todos os dados de clima, certo? Então, quer dizer, mesmo que as fazendas sejam bastante grandes, é razoável supor que os choques são bastante homogêneos em cada fazenda. Certo? Bom, mas ainda assim, certo? Mesmo controlando para esses fatores, certo? Que eu chamo de agregados a nível de fazenda, certo? Ainda tem alguns problemas potenciais, certo? Primeiro,
é que você pode ter certas diferenças ainda sistemáticas, certas de qualidade de terra entre os campos, certo, dentro de determinada fazenda. Então, se você tem essas diferenças, isso pode ainda causar algum viés, certo, nos coeficientes. Mas eu vou mostrar para vocês que, quando a gente olha, certo, algumas estatísticas a gente vê separadas por campos, principalmente a aplicação de fertilizantes, certo? A gente não vê diferenças significativas entre um tipo de campo e outro, ou seja, isso está indicando mais ou menos que a qualidade da terra é razoavelmente homogênea, certo, entre os campos. E com relação à diferença de pressão de seleção, pressão de infestação, a surgimento de planta resistente, porque essa é a grande crítica que se faz ao damage function, né? A esse modelo. Você tentou controlar isso ou você assumiu que existe? Resistência é algo que é um viés, é um problema potencial também. Mas isso eu considero isso razoavelmente controlado na medida em que você não tem um painel muito bom de fazendeiros, certo? Ou seja, na amostra final, certo, que são os caras que usam tanto convencional quanto GM, acho que menos de 10 aparecem em mais de um ano. Ou seja, o nível de resistência, certo, está razoavelmente fixo, certo, num determinado período do tempo, certo? E resistência é algo que varia, certo? Quando varia ao longo do tempo. Então, estando fixa, certo, você não tem tanto problema de viés que pode estar poluindo os resultados das minhas estimações, certo? E eu também faço algumas estimações com os caras que aparecem só exatamente em um ano, certo? Então, também os resultados também não mudam. Então, quer dizer, o problema de resistência acho que é razoavelmente controlado por causa desse tipo de observação, certo? E qualidade também de terra. E a gente vai ver que qualidade de infestação, a gente vai ver que também, por exemplo, no caso da soja, que é o caso mais interessante, como você não tem variação nos outros pesticidas mais tóxicos, que geralmente são os pré-emergentes, certo? Isso é uma indicação de que também? De que o nível de infestação é razoavelmente homogêneo entre os campos. Certo? Isso é justificado por quê? Porque o cara, ele tem que fazer o quê? Ele tem que rodar, como a soja é uma coisa, quer dizer, não é perene, é por temporada, certo? Para evitar também, uma das recomendações para se evitar certo, o desenvolvimento de resistência é o cara rodar certo, os campos que ele... Então isso cria... Também proibir a soja de inverno, porque os caras são tão malucos que estão plantando agora soja totalmente fora de época, porque antigamente você não conseguia fazer isso por causa do falta de período. Os caras lembraram a soja dessas limitações, e nem planta soja, às vezes, tem soja sendo plantada em maio. Tá. Então você fala, puta, mas isso aí... Onde isso? Em vários lugares do Brasil. Eu vi em Bofete ali, Pardinho, Botucatu, você precisa plantar agora, está plantando soja. Qual o problema disso? Você torna as pragas praticamente um verdadeiro passeio, né? Isso é coisa mais recente, então. Mas é maluquice, os caras estão querendo propor impedir exatamente isso. Agora a resistência está aparecendo mais no milho só, né? Qual foi a trace que apareceu a resistência? Não foi a Ecolex, foi? Foi da Dupont. Da Dupont, não, Dupont Pioneer. Mas então, quer dizer, essa rotação, quer dizer, cria uma certa, quer dizer, a aleatoriedade, certo, dos campos, certo, que também, como eu estou olhando, certo, num determinado ano, certo, para aquele ano, para cada fazenda, certo, se os caras, se o cara trocar os campos que ele cultiva semente transgênica e convencional, certo, você tem uma certa aleatorização, que mais ou menos é refletida nessa pouca diferença entre os outros herbicidas, tá? Então, quer dizer, isso é o que a gente considera mais ou menos bem controlado, então é o que a gente fica contente, certo? Mas aí, no outro problema é que você só está considerando, certo, os caras que adotam, certo? Ou seja, só tem cara, não estou considerando não adotantes. Então, isso também pode criar um problema de seleção, certo? Que realmente existe, tem algumas diferenças significativas entre caras que estão na amostra e estão fora da amostra. Mas eu vou tentar argumentar aqui com vocês que são vieses, se essas diferenças introduzem algum viés, certo? Elas vão ser, na verdade, a meu favor, ou seja, no sentido de subestimar o efeito, principalmente o efeito da soja sobre o herbicida, certo? Tá, mas então, aquele cara que não usa, ele não entrou na amostra. No final, na estimação eu só tenho caras que usaram convencional e GM. O cara que usou só GM está fora. O cara que usou só convencional está fora. Certo? Ou seja, a gente está sempre olhando para os... Essa foi a grande sacada, gente, né? Então, só para voltar, porque esses são os pontos mais importantes, tá? Na hora que você pode falar que self-selection, self-selection, mas você não está estudando a adoção
estudando impacto. Se eu estivesse estudando adoção, a razão do cara estar adotando ou não está adotando, aí estaria criando viés. Mas mesmo assim, o impacto pode ser diferenciado por tipo, você tem algumas características. Dentro do grupo que é adotante. E o que eu vou, na verdade, quer dizer, como a gente vai ver os caras, a gente vai ver que os caras que estão na amostra são caras mais qualificados no sentido de educacional, certo? Os caras de formação escolar. Oi? Desculpa, não. O que você está dizendo, eu acho que tem a crítica de que quem adota já é um mais produtivo, já é um cara mais intensivo. E aí você dá esse viés do resultado. Sim, mas o que eu vou argumentar é que, como os caras são mais educados, eles vão tender a ser mais eficientes, certo? Se a educação se transforma em eficiência, certo? Seria no sentido de ser mais eficientes. E se o argumento, o efeito seria de aumentar certo, o nível de um insumo, certo? O cara que é mais eficiente que a média vai aumentar menos, certo, do que a população, certo? Então isso na verdade está trazendo o meu resultado para baixo, certo? Ou seja, se tem algum viés, ele está na direção certa para mim, ok? Então vamos olhar então para as estatísticas que a gente tem aqui sobre, primeiro de todo mundo, certo, que planta dos plantadores de algodão, certo? Qual é o perfil dos caras? Então são os caras bem, vocês já devem ter olhado para os caras que estão trabalhando com essa base. Certo? São caras bastante grandes, certo? A receita deles também é bastante, tudo aqui está convertido em dólar, tá? O custo é alto pra cacete. Custo de fertilizante, pesticida também é bastante alto, certo? Em relação ao custo total. Você tem a certa idade, a certa experiência dos caras, certo? Como eu tinha falado para vocês, algo bastante elevado, são caras com mais ou menos 20 anos de experiência. Distribuição aqui e também o nível de escolaridade, a gente vê que são caras bastante certo educados, ou seja, 58% dos caras aqui, certo, tem alguma formação universitária, certo, ou seja... Mas isso é o proprietário ou é, sei lá, alguém da família, o filho, pode ser... É o cara que é o responsável pela operação. Técnico. O responsável técnico, certo? Certo? Isso aqui para algodão, para soja também a gente tem a mesma coisa, quer dizer, são os caras bem grandes, certo? A operação bem grande, de novo, bastante experientes, e de novo com nível de escolaridade, certo? Bastante alto, certo? E a gente vai ver que, na verdade, na amostra, entre os caras que estão, no final, os caras que estão e que não estão, eles vão ser ainda ter mais escolaridade do que o total da amostra. Então, olhando para Desculpa, volta ali o custo só. Olhando aqui para a soja, certo? Por exemplo, custo de pesticida, certo? Em frente ao custo total, custo de fertilizantes também, quer dizer, o custo total é bastante elevado, certo? Em relação à margem também é bastante elevado. Os percentuais de variação estão mais ou menos em torno de quanto? São baixos. Ela é assimétrica, né? Ela é assimétrica para a esquerda, né? Essas distribuições todas. Acho que sim. Próximo dos menores valores. Bom, olhando também para as estatísticas descritivas, como eu te falei, entre intrafazenda, certo? Então a gente vê que elas não têm, quer dizer, nenhum cara aqui, certo? Área, certo? Entre plots convencionais e insect resist também não são extremamente diferentes. Produtividade, certo? Aqui ele é um pouco maior aqui no convencional, certo? Mas também, de novo, a diferença estatística não é... Isso aqui é uma comparação simples, eu não estou levando em consideração o tipo de semente, certo? Tipo de variedade, nem nada disso. Então, quer dizer, tudo isso pode estar poluindo esses caras aqui. Não é um field trial, certo? Os custos diretos e margem também, de novo, esses caras aqui também são relativamente homogêneos, mas tem aquele problema, como eu falei para vocês, de identificar exatamente o custo que vai para um plot e custo que vai para o outro, certo? Então, mas esses caras aqui, então, a indicação de gastos em fertilizante em um plot ou outro, isso é algo mais que o cara tem mais controle, certo? É mais crível que o fazendeiro tenha controle. E, de novo, você não tem uma diferença também significativa entre o campo cultivado convencional e o campo cultivado IR. Então, esses caras aqui já são os caras que estão na estimação, ou seja, viés potencial, certo, devido à qualidade de terra, é algo que realmente está razoavelmente controlado aqui nessa amostra, certo? Esse custo direto está inserido em trabalho? Sim. Custo de trabalho está... Oi? Sim, isso é o que eu calculei de lá. Não, porque depois ele tem custo indireto, né? Na base. Tem os outros custos que eles chamam direto. Outros custos, né?
Me parecia nos que custos o diretos trabalho, esse rateio que você está falando, estava lá nos indiretos. É porque só acho que insumos físicos de produção, né? Então entra fertilizante, defensivo, semente. Mas tem os outros custos extras que são de, por exemplo, custo de colheita, por exemplo, o cara está separado. Custo de colheita, por exemplo, o cara que se contrata para colheita, por exemplo, está separado desses custos diretos, certo? São outros custos, mas isso aqui acho que é custo direto da operação, da plantação. Certo? Então, quer dizer, a mensagem desses dois quadros é, na verdade, essa aqui. Quer dizer, você tem essa, não tem diferença entre outras coisas observáveis, certo? E quando você olha principalmente para esse cara aqui, fertilizantes, você vê que tem. Eles são... Você não pôs aí também já o custo defensivo já? Essa também... Custos com defensivos, eles vão ser diferentes, porque é o que eu quero ver, né? O efeito, né? Eles vão estar mais sujeitos ao efeito das coisas. Então, naturalmente, eu vou ter que ver diferença no gasto. Certo? Tá? Então, aqui a gente tem 85 caras, certo? 85 fazendeiros, certo? Produzindo soja, certo? Que vão entrar na minha estimação final. E 60 fazendeiros produzindo algodão, certo? Na minha amostra final, certo? Então, só uma pergunta do custo. Você que olhou a base. O custo com semente não está muito legal, né? Não dá para trabalhar muito bem. Custo com sementes, por quê? Não, é royalty que tem problema. Não, tipo de royalty acho que tem mais problemas, que custo de semente é... Tranquilo. Quando o cara compra a semente, essa é a coisa. Quando o cara comprou a semente, aí é equívoco, tá certo? Você comprou, você estou quantos quilos, quantos sacos você comprou, você tem quanto você gasta. O problema é quando o cara não comprou a porra da semente. Ah, sim. O uso de semente é... Pagou royalty, tá certo? Pagou lá a multa, tu não tem como. Mas eu acho que o uso de semente própria não é tão... Pelo que eu vi em outras perguntas, naquelas perguntas qualitativas, não é tão difundido. Acho que esses caras usam muito poucas sementes, quer dizer, salvas, assim. Acho que são, principalmente são os caras mais do centro-oeste, são os caras que compram semente mesmo, quer dizer... Não, esse é um tipo de viés de seleção, né, do tipo de agricultor que você tem aí. Caras que usam, o que, sementes... Em algodão. Em algodão eles produzem a própria semente, viu? São muito filhos da mãe, os grandes também. Uhum. Então é isso que vai acontecer. O cara produz a própria semente, qual é o preço da semente? Sei lá, tipo nada. Negócio que é maluco. Então quando a gente olha aqui também... A multa para reproduzir? No caso do algodão, não. Ou para reproduzir? O algodão funciona pelo delivery? Tá, eu acho que eu vou ter que correr um pouco, que já é 12:20. Bom, então esses caras aqui, como eu falei para vocês, são os caras que estão na amostra e fora da amostra. E aí, como você vê, tem certo, algumas diferenças, principalmente regionais aqui nos caras de algodão, mas de novo, como eu falo para você, como eu quis dizer, os caras que estão na minha amostra tendem a ser mais educados, certo, do que os caras fora da amostra, que foram excluídos, certo? Então, isso de novo traz esse viés positivo de educação, certo? De novo, a mesma coisa acontece, você tem mais diferenças significativas no caso da soja, certo? Os caras que têm custo maior na minha amostra, certo? Eles também têm que pagar royalties e tudo mais, pesticidas, certo? Então você tem vários tipos de diferenças. Você tem os caras aqui da minha amostra são um pouco mais jovens, nível de experiência também um pouco menor, mas ainda assim bastante elevado. Mas você vê que muito menos caras aqui são caras de escolaridade baixa, certo? Que estão na minha amostra, certo? Isso aí é só para fazer um comentário. O pessoal da Castrolanda comenta isso. Quando o agricultor é muito experiente, ele não vê muita vantagem no HT. Já tem o sistema deles de aplicação de herbicida, como essa questão ambiental não é uma consciência tão acentuada aí, ele prefere não correr o risco de mudar o processo dele e produzir HT. Então esses teus dados parecem ser meio... vão um pouco nessa direção também. O cara que é menos experiente, isso é quase uma proxy para correr risco. O cara que é menos experiente corre menos o risco com uma tecnologia que, de certa maneira, reduz o risco. Certo. Está estimado, mas é uma indicação. E de novo, são caras que o nível de escolaridade deles também tende a ser mais elevado, certo? Apesar de aqui não ser tanto significativo, mas o nível
escolaridade básica muito menor na amostra do que fora da amostra. Certo? Então, isso também, de novo, é uma indicação de mais eficiência dos caras que eu estou olhando. Certo? Eu vou ter uma parte razoavelmente grande aqui sobre, quer dizer, uma explicação sobre o que é o índice de impacto ambiental, certo? Mas também, de novo, você não falou que vale pouco, você está agora com pressa por quê? Porque já é 12:30 já. Ué. E eu ainda tenho os resultados. Esse se for embora, eu mato ele. Mas você tem que explicar esse treco aí, porque isso é um ponto importante. Mas a mensagem geral, certo, do índice de impacto ambiental, enfim, é um índice que é produzido, certo, que foi, na verdade, idealizado por cientistas, certo, dos programas de manejo de pestes, certo, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e que eles organizam informações, certo, que são declaradas, certo, no processo de registro de pesticidas da Agência Ambiental Americana, da EPA. Certo? Então, o princípio geral é de que o impacto ambiental para cada ingrediente ativo, certo, que é medido por ingrediente ativo, certo, que é um índice que aparece na base. Oi? No caso, glifosato é todos os outros ingredientes ativos que você tem, certo, para os produtos químicos, certo? É baseado no princípio de que assim, impacto ambiental é baseado em duas coisas, certo? Em risco de toxicidade e risco de exposição, ok? Então, é um índice que dá peso para 3 tipos de componentes de trabalhador relacionado ao trabalhador rural, ao consumidor e também ao meio ambiente, ou seja, riscos de vazamento, risco de contaminação de lençol freático, risco de contaminação de fauna e flora, risco também de contaminação para consumidor e para trabalhador que trabalha em colheita e em aplicação. São essas medidas de toxicidade são também são ranqueadas, certo, em escala, certo, de 1 até 5, ou seja, é um índice mais ordinal, certo, do que cardinal, ou seja, tem algumas dificuldades na interpretação do índice. Quer dizer, ele é medido em pontos certos de EQ, certo, e você não tem quer dizer, colocar uma cardinalidade nesses números é algo mais difícil, certo? Eles mais colocam classificam diferentes ingredientes ativos em termos de toxicidade, certo? Esse é um quadro que dá mais ou menos os detalhes, certo, de quais são os componentes em cada um desses componentes, certo? E, bom, no artigo eu tenho uma discussão demais de como são os detalhes de cálculo, certo? Mas o que, para adiantar para vocês, a gente chegar nos resultados e conseguir discutir melhor, certo? O que é mais interessante é notar que como é que se calcula, certo, do ingrediente ativo, certo, para o índice então final que vai ser usado nas estimações são feitos com base no índice de cada ingrediente ativo. Você chega a um índice do produto químico, certo, baseado no quê? Na formulação, certo, de quantos por cento do produto é feito com aquele produto químico, que é algo que a gente observa na base, certo? Quais são os pesticidas aplicados, qual a composição do pesticida. Isso a gente consegue para a partir dos EIQs dos ingredientes ativos, calcular o EIQ do produto químico e do produto químico para o campo, certo? Para o que é aplicado no campo, você tem que levar em consideração o quê? A dose aplicada, que também é observado na base, certo? E o número de aplicações que é utilizado pelo fazendeiro, ou seja, a interação de todos esses componentes, certo? Captura o quê? Uma não monotonicidade, certo, que a gente chama assim, do impacto ambiental da aplicação da estratégia de controle de pestes. Ou seja, se você usa, certo, um produto químico que tem ingredientes ativos com menor, certo, EIQ, certo, mesmo assim, certo, isso aqui ainda vai depender de quanto o cara aplica, certo, vai estar registrado, vai estar captado por essa interação entre níveis de aplicação. Mas para ele ser efetivo, ter eficácia, você vai usar mais. Usar mais aplicação e mais dose, certo? Ou dependendo da composição também. Oi? Que é o caso do Roundup. Que é o caso que a gente vai ver aqui, certo? Ou seja, tem vantagem, certo? Ou seja, mais completo do que apenas olhar só para quilos por ingrediente ativo, quilos por hectare, que é o que tem sido feito nos outros estudos. Certo? É compatível, bastante importante com o que a gente tem, certo? E a implementação também é bastante simples, certo? Existem outros também índices de impacto ambiental alternativo, mas também são, por sua vez, bastante mais complicados para implementar, certo? Mas tem alguns desvantagens, certo? Que primeiro, você tem dificuldade dessa interpretação cardinal e você tem uma forma funcional bastante limitada, que é uma coisa bem linear, então, ou seja, o efeito pode seguir outras
outras formas. Mas, ainda assim, é algo que é melhor do que você olhar simplesmente para comparar. Quer dizer, melhor do que comparar produto químico A com produto químico A com produto químico B e ver. Quer dizer, você não tem muito. Não vai ser de 1 a 5 não, né? Não, aí o número final ele acaba, por essas outras medidas que encontra, você tem uma. Isso quer dizer que não é cardinal, né? Não é só ordinal, porque ele vai acabar, se você multiplicar por 1. O índice dos produtos químicos, dos ingredientes ativos, ele é média aritmética de caras ordinais, né? Então, quer dizer, a base do negócio, mas ainda assim, como você leva em consideração as outras coisas, acaba tendo um pouco, vamos dizer assim. Mas você vai usar como uma variável dependente, não como uma variável discreta, não. Então, o modelo empírico que a gente tem vai ser, então, uma regressão, certo? Bem tranquila, certo? Com variável, o que a gente vai estar interessado aqui é o coeficiente relacionado ao trait, certo? Que vai estar ser aplicado em cada campo, certo? Field de aplicação, certo? Com algumas dummies, certo? Para fazenda, certo? Algumas dummies para tempo, também para anos, para alguns poucos fazendeiros que se repetem, que vão captar, certo? Esses outros efeitos intrafazenda. Eles não vão afetar, certo? O valor dos coeficientes, mas melhoram o fit também e melhoram a eficiência dos estimadores também. Os traits, as variáveis dependentes, não vai ser a quantidade de pesticidas e o índice EQ. Os traits, certo, para o algodão, trait IR, para a soja, trait HT. E efeitos fixos para captar outras coisas possíveis que podem estar afetando a aplicação dos pesticidas. Certo? Então, primeiro round de resultados então, para algodão, certo, a gente vê que a adoção, certo, reduz, certo, o uso de inseticidas de ingrediente ativo, certo, em quase 1 kg no total de inseticidas, certo? A redução total também. Essa regressão, você tirou os dados dos anos? Você usou só 1 ano ou mais de 1 ano? Não, usei mais de 1 ano com alguns efeitos fixos para anos também. Certo? Aqui tem alguns efeitos fixos para anos também. E efeitos fixos também para fazendeiros, certo? Mas eu também olho depois para a amostra, quer dizer, de caras que não se repetem, ou seja, esses caras aqui também já não saem fora, mas os resultados acabam sendo bastante similares. O LS, o que é? O Elial Milho Oeste, o que é? O estimador é um estimador OLS, certo? Com variáveis de dano, certo? E os desvios padrões, quer dizer, eu faço várias especificações, certo? Acho que eu vou mostrar aqui, são todos robustos white, mas eu faço com outras especificações, com clusters para fazenda, clusters para cidade, porque você pode ter choques relacionados entre campos da mesma fazenda que podem estar relacionados, mas, de novo, os resultados são bem similares. Oi? É simples, mas porque o charme do paper está, na verdade, na estratégia de identificação, certo? Todo paper, de forma reduzida, o charme dele está na identificação. O modelo mesmo, a estimação é bastante simples, certo? Se a regressão que você quer é a regressão que você tem, certo? Ótimo, parabéns. Se ela está identificada, e se você consegue convencer as pessoas de que ela está identificada, que é a parte, na verdade, mais difícil de todo o trabalho, né? Quer dizer, que é, na verdade, o research design, não o método em si. Tá? Enfim, mas os resultados aqui então indicam que você tem uma redução, certo, de mais ou menos 1 kg, certo, de ingredientes ativos de inseticida, certo, com a adoção de algodão IR, tá? Pelo trait IR. E esses caras 3 e 4 aqui estão em forma log linear, então estão te dando mais ou menos uma ideia proporcional, ou seja, mais ou menos uns 24%. Certo? Então, é algo bastante esperado que a gente tinha, quer dizer, pela nossa previsão. Você está usando menos, o trait funciona como substituto de inseticida, você tem redução do volume de inseticidas usado. E quando você olha também para o índice de impacto ambiental, você vê uma redução de mais ou menos uns 34 pontos de novo de EQ. Isso também é grande parte por causa de efeitos fixos, né? Que vão controlar o nível total. Mas o diferencial aqui, você vê que eles estão bem, quer dizer, bastante significativos, certo? Uma redução de 34 pontos, o que equivale a mais ou menos uns 23% de impacto ambiental relacionado a inseticidas. E quando você olha para todos os herbicidas, os inseticidas do algodão,
você tem uma redução também de mais ou menos uns 12%. Ou seja, tudo aqui, certo? Razoavelmente óbvio, certo? Ou seja, reduziu inseticida, reduziu o impacto ambiental, certo? Aqui, bastante esperado, certo? Agora, quando a gente olha, então, para soja, certo? Que é o caso que como eu já tinha adiantado, mais interessante. Quando a gente olha para o volume de ingrediente ativo, certo? Quilos por hectare, você tem um aumento, certo? De mais ou menos, de novo, é coincidente, mas, enfim, quase 1 quilo, certo? De ingrediente ativo, certo? Por hectare cultivado. Certo? O Greenpeace não pegou ainda? Oi? Você de falar se pegar esse artigo. O Greenpeace não pegou esse artigo ainda? Mas isso é algo que é razoavelmente esperado, certo? É o que todo mundo, quer dizer, espera, quer dizer, é um resultado que você vai aumentar a quantidade total de herbicida, certo? Mas mais e menos tóxicos. Vai mandar primeiro para a Marinha. O Anderson fala que diminui, tá certo? O próprio Anderson usando esses mesmos dados. Diminui a quantidade de herbicidas? Então, você tem uma mudança Qual é lá os negócios dele? Acho que enfim, essa aqui é da mesma base. É da mesma base. Mas você tem, então, um aumento, certo, da quantidade de herbicidas, certo, utilizados. Quer dizer, a planta vai ser mais resistente ao herbicida, você vai usar menos herbicida, é algo contra-intuitivo até, né? Enfim. Mas você tem, então, um aumento de 1 quilo, certo? Ou seja, de 40% mais ou menos, 3 e 4 também, de novo, são especificações de roca linear, então está te dando mais ou menos um percentual. Esse cara aqui é a média da variável dependente, quanto em média os caras usam de herbicidas. Você falou uma coisa bem interessante. A verdade é o seguinte, o agricultor é preguiçoso e comodista. Certo? Se você diz, isso aqui não vai causar nenhum... No de baixo volume, o problema é o seguinte, ele é extremamente efetivo e tóxico. Se você errar um pouquinho, tá certo? Um ventinho jogar ele no terreno do vizinho, tá certo? Você vai sofrer um processo. Você está falando de herbicida? Os herbicidas, os herbicidas convencionais são muito tóxicos, baixo volume. Sim. Eles estão aplicados em baixo volume. Bate um vento, ele pega no 2,4-D, por exemplo, que não é o caso. Se ele pegar numa roça de algodão, você vai ser processado, o cara perde tudo. Então, é isso que você está falando. Aí existe uma certa slackness, o cara está realmente confortável em aplicar mais. Esses caras aqui são aplicados em avião, que vão lá spray. Agora em drone, vocês vão usar drone agora. Mas está usando. E agora, quando então, isso aqui é o total de herbicidas, certo? Ou seja, você tem aumento no total de herbicidas, e aí quando você olha, quando você quebra de novo os herbicidas em níveis de toxicidade, certo? De 1 ao 4, certo? De mais para menos os tóxicos, você vê o quê? Que dos caras menos tóxicos, 1 e 2, a redução só é pouco significativa, mas assim, 0,84 quilos por hectare nos caras de toxicidade 1, também quase nada e não significativo nos tipos de 2, mas o que você tem de aumento nessas duas outras categorias aqui, muito mais do que compensa essa redução, certo? Aí, assim, é o caso, como você está falando, talvez isso seja que o outro lá, comentário... Você está conseguindo controlar as pragas de uma maneira muito eficiente com baixo risco, é só isso. Você está controlando as pragas de maneira mais eficiente, mais risco, mas, enfim, o impacto ambiental resultante está sendo majorado, como a gente vai ver para frente. Então, quer dizer, você tem, isso é o que eu chamo do resultado de fraca substituição entre herbicidas de diferentes categorias, certo? E algo que aparece também nas perguntas qualitativas, certo? Eles perguntam se vocês consideram os herbicidas pré-emergentes, que geralmente são esses caras aqui, certo? Que tem que ser aplicado antes da planta germinar, certo? E os pós-emergentes complementares, a maioria deles falam sim, eles trabalham mais como complementos do que como substitutos, certo? E se você vê nas perguntas também se eles seguem indicações, certo? E se da classe 1 e 2 não pega os pós-emergentes também, não aqueles de fim de ciclo, também é complementar, se confunde com o glifosato. E eles são muito tóxicos. Tá? Qual que você está falando? Fusilade, cobra. Pode ser. Fusilade de cobra não é... Está na 1 e está na 2, tá? Mas não é para emergente. Tá. Então, isso que está substituindo metribuzin, trifuralina, nem sei se existe mais, fala aí para mim. Existe. Eu posso olhar lá... Pra cacete, que você tem um efeito ambiental filha da puta, que é isso que o cara tá bravo, o Lander, porque você tem que incorporar no solo, depois você tem que gradear, então você tem mais gastos de máquina e você deixa o herbicida no solo, entendeu? Então se ele causa efeitos negativos sobre a microfauna, né,
esses efeitos, talvez a classificação lá não capte esse tipo de efeito, o index. Tá. Mas lá também, quer dizer, tem os nomes dos herbicidas, mas eu não cheguei a ver se eles são, quer dizer, a classificação não diz se é pré e pós, né? Isso na verdade você tem que garimpar os nomes dos herbicidas, o que é o que, certo? Mas imagino que a maioria dos pré estão aqui, certo? Dos pós estejam por aqui, certo? E quando você olha então para o número final, certo, do impacto ambiental, você também vê um aumento, certo, correspondente no índice de impacto ambiental. Então, que essa tabela então vai dialogar exatamente com a tabela anterior, certo? A fraca substituição entre herbicidas mais e menos tóxicos, certo, vai estar sendo refletido o quê? Nesse cara aqui que aumenta, nesse aumento de 35% mais ou menos no impacto ambiental relacionado ao uso de herbicidas, certo? Certo? São resultados bastante robustos, certo? Bastante significativos, como vocês podem ver, certo? Esses padrões aqui, que são robustos, certa heterogeneidade, mas, quer dizer, vendo outras especificações, eles também, quer dizer, os resultados também se mantêm, enfim, quer dizer, são coisas bastante consistentes, bastante... Quantos é o valor de tempo? Não, isso aqui é o desvio padrão mesmo. Tá? De novo, 170 observações, tá? Não batia. E são exatamente 85 fazendeiros de soja, certo? Então, essas duas coisas aqui são uma, quer dizer, complementar da outra, certo? Aumento, certo, do índice IQ, certo? E também essa fraca substituição entre categorias de herbicidas, certo? Então, além dos resultados, certo, eu faço alguns testes, certo, de robustez, certo, das especificações, certo. Primeiro, eu vejo um teste de classificação que é o efeito do trait sobre outros pesticidas, certo? Fungicida, acaricida, certo, todas as coisas também estão classificadas e você realmente não tem nenhum efeito sobre esses outros caras, ou seja, os traits, na verdade, estão ali afetando o que eles têm que realmente afetar, certo. O trait IR afeta só inseticida e o trait HT afeta só herbicidas mesmo. Como você faz isso com os Só rodar a regressão, certo? Só que em vez de colocar na variável dependente os quilos de ingrediente ativo de herbicida, coloca dos outros herbicidas, ver qual é o efeito. Quer dizer, não deveria ter nenhum efeito. Certo? Se você observasse um efeito, talvez os outros efeitos também, o que você estimou antes estaria... Então não tem nada como a gente esperaria, certo? Eu também controlo também pelo uso de no-tillage, que também aparecem em alguns fazendeiros. Tem pouco, não tem no-tillage? São poucos, mas até que na amostra que eu uso, eles aparecem com alguma regularidade, certo? Esse tipo de análise econométrica, por exemplo, tem o problema que tem no Probit, se você tiver 6 neguinhos contra 54, você pode fazer uma análise mais estimativa? Ou... Isso é um relatório também de amostra, né? O que é no-tillage mesmo? O que é tillage? É você usar plantio direto ou não direto, você usar, quer dizer, arado certo, ou não arado. Certo? Quando você usa no-tillage, você tem que usar naturalmente mais herbicida, na verdade, mais produto químico, né? Porque o arado faz o quê? Ele está retirando ervas antes da... plantio direto. Isso, tillage é exatamente plantio direto, certo? E aí, controlando, isso é algo que na amostra, na base de dados, ele aparece por campo, certo? Então, é algo que eu posso potencialmente incluir nessas regressões. E, de novo, também não muda os resultados. Tanto incluindo como usando só fazendeiros que usam o mesmo plantio. Lá na amostra, convencional versus todo mundo é no-tillage ou tem tillage no-tillage? Não, tem tillage e no-tillage. E varia por campo, por tipo de... Eu nunca viria botar uma área de interação aí, ou coisa assim, não? Você tem separado? Eu incluí como outra variável e também coloquei incluí só caras que usam um tipo de cultivo, como variável independente. Isso. E aí não mudou os resultados? Não, os resultados continuam também, quer dizer, robustos, quer dizer, o efeito não é por causa de uso de no-tillage. Além disso, eu olho os caras também que foram observados só no ano para controlar melhor o efeito potencial efeito de resistência, quer dizer, crescente resistência ao longo do tempo, certo? Em um determinado ano, certa resistência das ervas que estão presentes lá na fazenda do cara está dado. Oi?
Coloca mais porque a resistência aumentou. Isso, exatamente. Eu não estou pegando o cara que está colocando mais porque a resistência tem aumentado ao longo do tempo. Certo? Então é algo que também... Mas isso aí não é um fato da tecnologia? Como? Isso não é um fato da tecnologia? Se isso acontece, não deveria ser considerado? Isso é um efeito... Quer dizer, efeito de resistência acontece não só por causa disso, efeito pode acontecer por outras razões também, né? Aumento de resistência não é necessariamente diretamente relacionado, como eu falei, quer dizer, tem... seleção causada por ele, mas no caso da... Não, mas não é que é refúgio, porque em HT não dá para fazer refúgio. É rotação, por exemplo, de cantos. A buva é rotação de herbicida. A única resistência comprovada de herbicida no glifosato é a buva, certo? E ela surgiu em algumas regiões do Brasil, só o Rio Grande do Sul. Não, e o leiteiro? Mas o leiteiro já era, o leiteiro não é pressão de resistência, o leiteiro não é tolerante a herbicida, nunca foi. O leiteiro? Andar é. O leiteiro nunca foi, você nunca usou porra do andar para controlar leiteiro, cara. Não. Mas então não é pressão de seleção, você não pode culpar uma coisa que ele não serve para isso. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, a buva não era praga de soja. Certo? E aí você, ao usar constantemente o glifosato durante anos, você fez aparecer. Isso aí é resistência. Tá? Quer dizer, isso é má gestão, certo? Não é exatamente relacionado à adoção da tecnologia per se. Quer dizer, a adoção da tecnologia per se ela não vai estar alterando, sabe? Mas mesmo assim pode ser um não observável relevante, quer dizer, para estimar esse tipo de coisa, certo? E, bom, e como eu falo, quer dizer, um efeito que realmente acaba não... Uma tecnologia, tá certo? Que vai usar glifosato, eu sou da opinião de que, por mais que os caras não tanto digam que você consegue contornar isso, eu acho que você só consegue contornar isso se você trocar. Certo? Se você usar glifosinato, se você usar outros... Ou trocar os campos que você está cultivando. Trocar os HTs. Trocar os HTs e trocar os campos também. E por fim, quer dizer, um comentário que eu tenho recebido também é de que, quer dizer, eu estou usando como variável independente quilos de ingrediente ativo por hectare, certo? Mas e se, por exemplo, tem alguma diferença de produtividade, certo? Que pode estar compensando isso, por exemplo, os caras serem mais produtivos usando soja resistente a herbicida, certo? Talvez, certo? O uso de herbicida por unidade de produção, certo? Pode estar caindo, certo? Ou seja, os caras estão se tornando mais eficientes no uso de herbicida. Certo? Então, eu também faço os modelos usando variável dependente quilos de ingrediente ativo por toneladas, certo? Por output. E, de novo, certo? Os resultados são ainda resistentes, principalmente os resultados de baixa substituição, ainda continuam mais ou menos aumentando 11, quase 12 vezes o que eles diminuem os herbicidas menos tóxicos, ou seja, é mais uma indicação de que os resultados são realmente robustos a outros tipos de especificações, certo? De efeitos. Então, para finalizar, o que a gente encontrou, certo? Só queria resumir, são quase uma hora, o que a gente encontrou por aqui, certo? Bom, o que a gente encontrou, bom, nos cultivos, certo, de algodão, certo, tem evidência de que o trait IR, certo, diminui, certo, efetivamente a quantidade de inseticidas e, claro, tem um ganho, certo, referente ao impacto ambiental, claro. Mas as sojas, certo, por outro lado, você tem uma evidência de que o trait ele aumenta, certo, o uso de herbicidas, certo, que são considerados menos tóxicos, certo, mas você não tem um decréscimo, certo, correspondente a herbicidas mais tóxicos, ou seja, você tem um impacto líquido maior, um impacto ambiental líquido maior, certo, do que você tem com referente ao uso de herbicidas do que referente devido à adoção de sementes transgênicas em relação ao cultivo de sementes convencionais, certo? Então, isso está baseado, certo, no que eu chamo dessa evidência de fraca substituição entre herbicidas, certo? Tanto pelo perfil de fazendeiros que a gente tem aqui, que são caras educados, certo, com bastante informação, certo, ou seja, que seguem, certo, o que é recomendado, tendem a seguir o que é recomendado pelas extensões, pelas instruções técnicas. São profit seekers. São profit seekers, são caras que têm, quer dizer, ou seja, são unidades de produção bastante grandes, ou seja, tem todas essas evidências que não é um problema, certo, só meramente problema de formação, mas mais um problema, uma questão de substituição técnica entre tipos de herbicidas, certo? E, bom,
E no campo de contribuições, certo? O que eu acredito que tem de contribuições, certo, desse paper? Primeiro, é descortinar, certo, esse efeito, certo, que estava, quer dizer, que estava escondido, certo, como eu falei para vocês, em estudos prévios que foram feitos sobre sementes GM, certo, principalmente as de soja, certo? São 2 estudos, um sobre a Argentina e outro também sobre a agricultura americana. Um cara chamado Trexler, né? Fez um estudo mais recente sobre também a soja na Argentina, certo? Usando 2004, né? Acho que sim, 2004, 2013. Que também vão na mesma análise, na mesma linha de que, bom, está aumentando o uso de herbicidas, mas esses herbicidas são menos tóxicos, então a gente pode conjecturar de que o impacto ambiental é menor, certo? Mas, quer dizer, olhar para essa coisa mais específica de substituição e impacto ambiental diretamente. Então, quer dizer, é algo que traz um resultado novo, certo? Que estava escondido pela evidência qualitativa no mix de pesquisas utilizados, e que também pode ser útil, quer dizer, para a elaboração, certo, também de políticas agrícolas relacionadas a impacto ambiental. Ou seja, se você quer estimular ou não certas sementes estrangeiras, você tem que ver, quer dizer, diferenciar por tipo de tecnologia, certo? Se você quer estimular mais ou menos determinados tipos de biotecnologia. Quer dizer, não são todos, não é tudo a mesma coisa, não tudo no mesmo saco. Diferentes tecnologias têm diferentes efeitos, certo? E uma terceira contribuição é, bom, eu não discuti muito, quer dizer, vocês viram um quadro de informação, mas vocês viram que, o que a gente chama de impacto ambiental é algo que tem muitas dimensões, certo? Ou seja, isso sugere que você pode ter outras avenidas de estudo, certo? Além de medir, certo, só o impacto ambiental no nível de fazenda, certo? Ou seja, você pode avaliar, certo, outros impactos relacionados tanto à saúde do trabalhador rural, certo? Tendo dados, microdados de fazenda, certo? Comparar regiões que adotam mais com regiões que adotam menos, ou fazendas, certo? Controlando, certo? Por viés de seleção, certo? E você também, quer dizer, outros, e até indicadores de saúde de população mesmo, certo? Por exemplo, existem algumas evidências, certo? Por exemplo, um trabalho recente que do ano passado, do pessoal de saúde pública do Mato Grosso, certo? Nessa região de Lucas do Rio Verde, que acho que é a maior produtora de soja do Brasil, acho que está na amostra, inclusive, certo? Evidências, por exemplo, de contaminação de leite materno por herbicida. Não só acho que isso ficou bastante. Tem várias cidades que repetiram o mesmo estudo, exatamente esse problema. E contaminação por herbicida não necessariamente em trabalhador direto, certo? Na cultura, certo? Coisa assim, tipo, professor da área que trabalha na área rural, ou seja. Qual é o glifosato ou glifosato? Então, quer dizer, são indicações de que, na verdade, os herbicidas menos tóxicos, na verdade, não são tão menos tóxicos assim. Ou seja, pode ter efeitos ainda, quer dizer, efeitos de longo prazo, certo? Em acumulação. Quer dizer que ele está fazendo mal. Oi? Ele está presente no leite, mas não quer dizer que ele está tendo efeito. Então, é outra questão, né? Glifosato, né? É outra questão. Bom, aí se você tem um efeito que está afetando uma população mais vulnerável, certo? Que pode ter efeito de longo prazo em aprendizado e acumulação de capital humano e tudo isso, quer dizer, você pode ter. Isso é algo ainda a ser investigado, certo? Porque o negócio é o seguinte, a tua amostra, você falou, joga a seu favor, o pessoal mais educado tende a ter condições de usar os herbicidas mais tóxicos de maneira melhor. Aumentam, mas aumentam menos do que a média. Causando menos impacto ambiental porque eles são muito bons. Mas o cara geralzão... Se você não tivesse a opção do glifosato, esse é talvez o argumento do Landa. Se você não tiver a opção do glifosato e jogar para uma população mais ampla de produtores de soja, tá? Onde a qualificação deles, técnica e equipamentos também, porque equipamento de leque é mais caro, mais sofisticado, e equipamentos de menor sofisticação, aí aqueles que vão ter efeitos não lineares, porque eles realmente são muito tóxicos e podem fazer mal. Então, enquanto existia esse trade-off de que aqueles de baixo volume são mais tóxicos e os de alto volume são menos tóxicos, tá? Hormonais e tal, você pode fazer esse tipo de justificativa baseado. O problema é que aqui, exatamente, você usou aquela regra, né, olha, os caras aqui são educados, sabem aplicar.
Então, se eles estão aumentando menos, certo? Os menos educados e que adotam podem estar aumentando ainda mais. Então aí você mostra a evidência que aumenta. Mas o argumento contrário é, se você tiver que jogar por falta de opção tecnológica, falta de tecnologia, se você jogar isso com uma população mais ampla, tá, e menos educada, essa população poderia causar danos ambientais maiores em função das técnicas de aplicação. Mas aí, quer dizer, por outro lado, como você falou, quer dizer, os outros herbicidas mais tóxicos, o cara tem que ter cuidado para não vazar, certo? O cara tem que aplicar ali na planta, ou seja, e esses caras aqui, por exemplo, são aplicados em avião, certo? A evidência anedótica é de que acidentes acontecem quando o cara vai pulverizar e pulveriza a área. Quer dizer, na verdade, a maioria é uniporte mesmo. Não Oi? é avião, não estão fazendo mais de avião, tudo com uniporte. Fiz uniporte com 3 mil litros. Ah, é? Bom. Agora, o que eles falaram é que vão começar a usar drone. De 7 a 10 reais a aplicação, custo da aplicação. Se o drone conseguir ser mais baixo que isso. É muito baixo, 7 a 10 reais. O glifosato chegou a custar 70. Não, meu querido, eu estou falando só de máquina, motorista, lubrificante. Tá. Mas enfim, de qualquer maneira é uma avenida, certo, de trabalho. Então, a gente já está bem adiantado, já 1 hora já você já deve estar com fome. E, bom, mas obrigado pela presença de vocês, pela atenção e qualquer pergunta, por favor, vocês podem, eu vou estar aqui ainda agora à tarde e vocês podem falar comigo, eu vou estar por aqui disponível, ou pelo meu e-mail também, qualquer dúvida, sugestão, perguntas. Ok? Bom, obrigado então e, bom, é essa apresentação.